Ok, estamos então aqui falando agora da resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? Bom, a resistência é a propriedade que um condutor tem de oferecer dificuldade à passagem da corrente elétrica. Quanto maior for essa dificuldade que o condutor oferece à passagem de corrente, maior vai ser a resistência elétrica do condutor. O condutor que tem essa propriedade, ou seja, de oferecer resistência à passagem da corrente, ele é chamado de resistor elétrico. A resistência elétrica é medida em ohms, OHM, em homenagem, claro, ao físico alemão Georg Simon Ohm. Okay? Eu vou simbolizar pela letra grega ômega, para indicar a resistência. Bom, nós tínhamos feito, numa aula anterior aí, a definição de corrente elétrica. Vamos voltar lá, numa figura que eu tinha feito, que era essa aqui, olha só. Eu tinha te mostrado o seguinte, ó, que associando a corrente que se move num fio devido a uma diferença de potencial que tem entre duas pilhas, entre uma pilha, né? Tem uma pilha, tem polo positivo, polo negativo, essa diferença de potencial fazia os elétrons se moverem através do fio. E nós associamos esse movimento dos elétrons no fio com o movimento da água num cano. Então, vamos imaginar então aqui o seguinte, ó, o que era a diferença de altura equivale à diferença de potencial entre os dois polos da pilha. O fio seria o cano aqui. A corrente elétrica, que são os elétrons se movendo através do fio, seria o quê? Seria a água se movendo no cano aqui. E o que é a resistência? A resistência seria um registro que você põe aqui, tá? Onde você abre mais o registro ou fecha mais o registro. Quanto mais fechado tiver o registro, maior a resistência que a água vai encontrar para atravessar aqui o cano. Então, se eu quero aumentar a resistência, a passagem da água, eu vou fechar o registro. Se eu quero diminuir a resistência, eu vou abrir o registro. Então, o registro funciona como se fosse uma resistência à passagem da água. Então, a resistência elétrica nada mais é, comparando lá com o cano, o quê? Uma propriedade que o condutor tem de oferecer dificuldade à passagem da corrente. Quanto mais resistência, quanto mais dificuldade que a corrente encontra para atravessar o fio, maior vai ser a resistência elétrica desse fio. E os resistores, né? O que é o resistor? O resistor é o nome do condutor. Então, o condutor que tem a propriedade de oferecer dificuldade à passagem da corrente, ele é chamado de resistor, ok? E resistência é o quê? É o nome da propriedade. São coisas diferentes, mas enfim. Acontece, por exemplo, da gente ter aqui alguns resistores famosos. Esse daqui você encontra em placas de circuito impresso, aquela placa verde que vai dentro da TV, dentro do computador. Nessa placa de circuito impresso é muito fácil você encontrar esses dispositivos aqui, ó, esses resistores aqui. Eles são coloridos, eles têm um código de cor específico, onde, por exemplo, aqui em cima, essa cor aqui marrom representa o primeiro algarismo, a segunda cor vai representar o segundo algarismo, a terceira cor o algarismo multiplicador e a quarta cor aqui embaixo, que é dourada ou prateada, vai representar a tolerância, né? Qual é o percentual de acerto aqui dessa resistência. Enfim, esse código de cores que aparece aqui não é o nosso objetivo aqui, é mais para você poder entender que isso aqui é um resistor, né? Ele tem dois polos aqui, ele é ligado no circuito, ele é um limitador de corrente, ele vai limitar a corrente que vai passar naquele trecho do circuito. Quanto maior a resistência, menos corrente passa por aquele trecho do circuito. Outro resistor famoso que tem é esse resistor aqui, ó. Só que esse aqui é um resistor variável, um resistor de potência, a gente chama de reostato. Reostato porque entre esses dois polos aqui, ó, o primeiro e o último, você tem uma resistência fixa. Então, entre esses dois polos, por exemplo, você vai ter lá 50 ohms de resistência, por exemplo. E nesse polo central aqui, a resistência é variável. Por exemplo, se eu colocar aqui um circuito ligado entre esses dois primeiros polos aqui, ó, entre o primeiro e o segundo polo, eu vou ajustando essa alça do meio aqui mais para a esquerda ou mais para a direita aqui, e quanto mais eu vou mexendo aqui, eu vou alterando o valor da resistência. Então, entre esses dois pontos aqui, quanto menor a distância entre esses dois pontos, menor a resistência. Conforme eu vou aumentando a distância aqui entre esses dois pontos, eu vou aumentando a resistência, que vai variar até esse valor máximo aqui, quando eu tiver ligado o fio nesses dois pontos aqui, tá? Então, esse aqui é um resistor variável, chamado de resistor de potência ou reostato, ok?
Outro resistor famoso é esse aqui que aparece, por exemplo, aqui, ó, esse resistor aqui, deixa eu te mostrar aqui, uma figura mais em cima. Esse aqui, olha só. É o resistor, é a resistência que tem dentro do ferro de passar. Na verdade, a gente chama de resistência, mas é resistor, tá? Esse dispositivo que passa aqui embaixo do ferro, aqui, ó, perdão, por dentro do ferro aqui, ó, isso aqui esquenta e passa esse calor para essa chapa aqui que vai passar a roupa, né? Então aqui está ocorrendo a transformação da energia elétrica em energia térmica. A chapa vai esquentar porque passa uma corrente, eu consigo passar a roupa. E isso aqui é a resistência mais famosa de todas, que é a resistência do chuveiro. A gente chama de resistência, mas é um resistor, tá? Vou comprar a resistência do chuveiro, vou comprar um resistor para ligar no chuveiro. É essa molinha aqui, onde você vai, dependendo de como vai estar ligado isso aqui, você pode ter as estações de inverno, verão, enfim, quente, frio e morno. Okay? Por exemplo, se eu ligar entre o primeiro e o último polo, eu vou ter uma resistência grande, porque o fio aqui é comprido. Entre essa ponta e essa aqui, a resistência vai ser maior, porque o fio é mais comprido. Aqui eu tenho mais resistência, menos corrente, esquenta menos. Então, entre o primeiro e o último terminal aqui, eu teria uma água, vamos dizer assim, morna, né? Se eu ligar entre esses dois aqui, entre esse e esse aqui, eu tenho só esse pedaço aqui de circuito que vai passar a corrente. Então aqui seria uma água um pouco mais quente do que se eu ligar entre o primeiro e o último. Agora, se eu ligar só entre esses dois aqui, ó, nesses dois aqui, eu vou ter menos resistência. Eu tenho menos enrolamento aqui, entre o segundo e o terceiro aqui. Menos resistência, eu vou ter um enrolamento menor, então aí eu vou ter mais corrente passando. Quanto menos resistência, mais corrente passa. Quanto menos resistência a passagem da corrente, mais corrente vai passar. Então aqui seria a posição quente, né? É aqui, né? Quando eu tenho uma resistência menor aqui. Então, dependendo da posição, eu posso ter água fria, morna, quente ou muito quente. E assim vai. O símbolo do resistor é esse aqui, ó. Né? Esse aqui é o símbolo do resistor. Lembrando, ó, o símbolo do resistor é esse aqui. Mas tem um outro resistor famoso que eu vou te mostrar aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Esse aqui a gente chama de potenciômetro. Esse potenciômetro aqui também ele tem 3 polos aqui, e você vai girando esse botão aqui e vai variando, vai controlando, por exemplo, o volume do rádio. Né? Você quer que fique mais alto, mais baixo, então regulando aqui você varia a resistência e você vai variar o volume do rádio. Né? É o botão de volume. Né? É um resistor variável chamado de potenciômetro. Né? O símbolo do resistor pode ser assim ou pode ser assim, tá? Simbolizando tudo isso aqui desse jeito ou desse aqui, se for um resistor fixo. Se for um resistor variável, tipo esse aqui, que eu vario o valor da resistência, aí eu vou indicar assim com uma setinha aqui para indicar que isso aqui é um resistor variável, ok? Então lembrando, o que é resistência? Resistência é a propriedade que um condutor tem de oferecer dificuldade à passagem da corrente. Quanto menor a resistência, mais corrente passa. Quanto maior a resistência, menos corrente vai passar. Então, o resistor funciona como um controlador, né? É como se fosse um registro, né? Lá no encanamento que vai controlar a quantidade de água que passa. Né? É isso aí. Basicamente é isso. Ok? Valeu!